eu vou dizer a minha fala especificamente sobre o tema para o qual eu fui convidado. Significa dizer cláusula de barreira e coligações partidárias. Eu tive desde logo um problema pessoal quando estava preparando aqui a minha fala, para saber até que ponto eu poderia criticar um estudo feito pela OAB São Paulo, porque, na verdade, como essa comissão produziu um texto alentado, discutido durante muitas sessões, eu imaginei que o texto seria o norte, que em cima do texto é que nós poderíamos, eventualmente, ouvir sugestões dos senhores para, eventualmente, até aprimorá-lo. Então, antes de mais nada, fica claro exatamente o que eu vou falar. O tema é relevante, é importante, porque diz respeito a partidos políticos. E, por decorrência, partidos políticos diz respeito à democracia representativa. Os senhores sabem que na cronodinâmica da história da democracia, nós tivemos 3 períodos. A democracia sem partidos, a democracia através dos partidos e a democracia apesar dos partidos. O que nós verificamos nos dias de hoje é o declínio dos partidos políticos e, ao mesmo tempo, uma grande movimentação no sentido de outras entidades civis substituírem o seu papel. Nós precisamos, todavia, quando conceituarmos partidos políticos, fazer uma distinção entre o papel institucional do partido e, ao mesmo tempo, o partido enquanto categoria real, enquanto exercício das suas finalidades. Nós confundimos, lamentavelmente, partido político com parlamentar. Nós confundimos poder judiciário com magistrado, confundimos forças armadas com militar, e a pretexto até de punir determinados indivíduos por desvio de função, comprometer as instituições. Então, eu queria dizer, antes de mais nada, que partido político é realmente uma instituição muito valiosa e inexoravelmente presente até os dias de hoje na chamada democracia representativa. Um outro tema muito importante é que nós estamos ainda, lamentavelmente, discutindo conceitos, quando, na verdade, os outros países que amadureceram democraticamente já estão operacionalizando os princípios. Os senhores sabem que em qualquer sociedade nós identificamos determinados axiomas, depois passamos os valores, os princípios, as instituições e as técnicas que são adotadas, dependendo do país, para implementar esses princípios. O que eu verifico em toda discussão, em todo encontro, é que nós ainda estamos na fase ou da identificação dos valores, ou da identificação dos princípios, e como nós não chegamos a esses acordos, temos a depreciar as instituições. Então, vamos dizer o porquê que nós estamos aqui a toda hora querendo saber o que são direitos humanos, o que seria liberdade, liberdade de, liberdade para. Essas coisas já foram
substituídas, ou melhor, já foram superadas pelos países que democraticamente já exercitam a democracia. E eu digo mais, é que na história política do Brasil, nós vivemos dois momentos, por um processo pendular e cíclico. De um lado, o autoritarismo, militar ou civil, não importa, que na sua forma degenerada, nós partimos para a forma degenerada, para repetir a palavra, da democracia, que é o populismo. Em 1988, com a democratização do país, parece que nós queremos quebrar esse ciclo e implementar e institucionalizar a democracia. Mas o importante é salientar que a democracia no Brasil não é produto da nossa história. Ela é um momento histórico. É por isso que nós estamos num processo de criar, de nos identificarmos com um regime que parece ser, até o momento, o melhor dos existentes. Do ponto de vista da metodologia, que eu sempre adoto, eu tenho formação de cientista político, eu não consigo identificar o problema eleitoral sem levar em conta as variáveis, tanto econômica, tanto social, tanto quanto jurídica. Então, a minha visão é uma visão mais abrangente e é exatamente que eu quero levar adiante. Para isso, eu quero abordar 4 aspectos significativos da abordagem. O primeiro é da legalidade, saber qual é o enquadramento jurídico no tocante ao tema que me coube dissertar, cláusula de barreira e coligações partidárias. Em segundo lugar, o problema da legitimidade, para saber em que medida o problema da cláusula de barreira e coligações partidárias conta com o apoio realmente da sociedade. Qual é a receptividade política em relação a esses dois temas? O terceiro ponto é o da eticidade. Afinal de contas, os temas aqui dizem respeito aos desvios de conduta dos atores políticos, vis-à-vis, por exemplo, a palavra-chave que diz a corrupção. E, por último, o quarto ponto é o problema da funcionalidade. Quais são os reflexos da cláusula de barreira e das coligações partidárias para facilitar ou dificultar a governabilidade do país? Bom, eu coloquei aqui, eu vou cortar, porque eu pensei que fosse ter mais tempo, mas eu vou cortar uma série de coisas que eu aqui escrevi, sob pena de eu ser o único a falar. Mas a primeira coisa que eu coloquei no meu paper é a definição dos conceitos, em primeiro lugar, dos partidos políticos. Os partidos políticos, apenas para ser muito sucinto, são essenciais à democracia participativa. A nossa democracia é exercida em grande parte pela forma indireta, ou seja, através de representantes. Como os partidos políticos são formados, cada qual em torno de um ideal político diverso, eles funcionam como faróis, atraindo eleitores e candidatos que simpatizam e apoiam os seus fundamentos. Muita gente acha que partido político está ligado à ideologia e, por isso mesmo, deve estabelecer programas. Isso é verdade. Mas uma boa parte dos partidos políticos, quando eles não estão suficientemente institucionalizados, podem ser fisiológicos. E é natural até que defendam determinados interesses daquele grupo que se agrossou. Já foram oferecidas muitas definições de partido político, mas eu não quero adentrar na análise
de todos esses cientistas políticos e juristas. Agora vamos falar sobre a cláusula de barreira. Penetrar realmente no nosso tema. E eu parto do conceito, se não souber o que é cláusula de barreira, fica difícil. E aqui eu leio. Também conhecida como cláusula de exclusão ou cláusula de desempenho, é uma norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar determinado percentual de votos. Esse dispositivo foi aprovado pelo Congresso em 1995 para ter validade nas eleições de 2006, mas foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que prejudicaria os pequenos partidos. Esse dado da decisão do Supremo já foi aqui abordado com grande clarividência. Bom, mas como é que a OAB, São Paulo, nesse estudo que fez, vê a cláusula de barreira? Aqui eu invoco o parágrafo 4º de um dos nossos documentos, que diz o seguinte: tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados brancos e nulos, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Em outras palavras, ela incorpora a cláusula de barreira. Ela aceita e coloca uma justificativa. A justificativa é a seguinte: a cláusula de desempenho ou de barreira consta do parágrafo 4º que eu li agora, mediante a predestinação de texto que constava da Lei Orgânica dos Partidos e que foi declarado inconstitucional. Com a PEC proposta, que é a nossa PEC, se aprovada, o texto pode ser superado porque não haverá mais inconstitucionalidade. Na ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, e o vice-presidente Ricardo Lewandowski declararam-se a favor de um dispositivo legal que limite o acesso à Câmara dos Deputados àqueles partidos com um percentual mínimo de votos nas eleições. Barbosa deu como exemplo a cláusula de barreira aplicada na Alemanha, onde só entram no parlamento os partidos que obtêm ao menos 5% dos votos. Destacou que nas últimas eleições, um dos principais partidos do país, o Liberal, ficou de fora do parlamento pela primeira vez desde que foi fundado em 1948, por não alcançar o limite mínimo. Um outro argumento dos que apoiam a cláusula é de que ela facilitaria a formação de consensos e de maiorias, elevando a governabilidade. Um professor de ciência política conhecido, o Davi Fleischmann, ele diz que bastaria uma cláusula de barreira de 3% ou 4%. Isso reduziria o número de partidos na Câmara, talvez 8 ou 9 no máximo. Na Alemanha, diz ele, com a cláusula de 5%, há apenas 5%. Um dado importante: o fato de nós restringirmos a representação na Câmara não significa dificultar a criação de novas legendas. Os partidos têm autonomia e eles poderiam, obviamente, se autodeterminarem. Agora, para que possa integrar o Congresso, participar das nossas casas legislativas, precisariam realmente superar essas barreiras. Aqui eu falo outra vez
vários especialistas numa pesquisa até alentada e que eu, por falta de tempo, vou superar. Mas nem todos os especialistas consideram um problema o elevado número de partidos no Congresso. Esses são os que fazem a crítica. A professora de ciência, por exemplo, Silvana Krause, avalia que o Brasil desenvolveu um presidencialismo de coalizão, a exemplo de outros países. Nós temos uma democracia estável, diz ela, desde 1985, na qual, após as eleições, os eleitos convidam outros partidos para integrar o governo. Para ela, a existência de uma cláusula de barreira não elevaria a governabilidade. O professor de ciência política Bruno Steck, da Unicamp, também disse que a quantidade de legenda não deveria ser uma preocupação nenhuma neste momento. Não existe um número ideal de partidos. Aspas, não vejo grandes problemas que possam ser atribuídos especificamente a isso. Podemos diminuir as legendas e acabar aumentando a infidelidade partidária. E vai por aí, e eu não vou ler mais, para dizer apenas o seguinte, que tanto quanto muitos defendem ardorosamente a cláusula de barreira, existem também inúmeros críticos de grande nomeada que a contestam. Eu vou superar toda essa minha pesquisa e vou apenas dizer o seguinte. O problema é saber da viabilidade da implantação da cláusula de barreira. A OAB, e nisso o nosso professor, qual é o nosso chefe da... Não, o outro. É muito chefe. Que chefe de outro? É muito chefe. Não, o nosso coordenador, que é o Afonso da Silva, que é meu irmão, meu amigo íntimo. Eu estou precisando tomar magnésio de Philips. Olha, o Marcelo Cerqueira, que é um dos críticos da cláusula de barreira, diz que esse é o corredor da morte das minorias. O Eros Grau aponta o princípio da igualdade de chances e oportunidades, corolário do mesmo partido. O Marco Aurélio, no Estado de Direito, as minorias têm proteção constitucional. E mais ainda, a Constituição afirma como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o pluralismo político. O que a ordem está propondo, eu acho que vai passar sem problema, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, e a Samantha, que é doutora nisso, provavelmente vai dizer, foi apenas um problema de ordem formal, constitucional, mas de ordem formal. É que, como a lei era ordinária, o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso só poderia ser feito através de uma emenda constitucional. Eu estou convencido, eu pessoalmente, e o nosso estudo consagra isso, que a cláusula de barreira é uma questão de tempo, nós vamos adotar. Vamos passar agora às coligações partidárias, na visão da OAB. Volto ao problema do conceito. Coligação é o nome que se dá à união de dois ou mais artigos que apresentam conjuntamente seus candidatos para determinada eleição. As coligações podem ser formadas para eleições majoritárias, vale dizer, escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República, ou proporcionais, vereadores, deputados estaduais, distritais, federais ou ambas. Nas eleições majoritárias, a coligação é responsável por definir o tempo de horário eleitoral, que é muito importante, gratuito de cada candidato, já que o tamanho da bancada parlamentar na Câmara dos Deputados é utilizado como base de cálculo. Quanto mais deputados uma coligação tiver, maior o seu tempo na televisão.
Eu enfatizo isso porque, na verdade, a cooptação dos pequenos partidos, dessas siglas, que não são partidos, são siglas, né? Em grande parte se deve ao interesse de ampliar pelos partidos maiores o tempo de televisão. No caso das eleições proporcionais, além do horário eleitoral, as coligações influenciam também na definição dos eleitos. As vagas eletivas são distribuídas em proporção aos votos obtidos pelos partidos ou coligações partidárias. Ou seja, quanto mais votos uma coligação ou partido receber, mais candidatos irão se eleger. Esse sistema faz com que um candidato com muitos votos ajude a eleger candidatos da sua coligação ou partido com menos votos. Como é que a OAB se posicionou diante do problema? Qual foi o texto da proposta? É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, proibida as coligações eleitorais de qualquer tipo. Em outras palavras, verticalmente, as eleições, os partidos deveriam, por serem de natureza nacional, deveriam fazer com que verticalmente eles fossem da mesma linha, obviamente não podendo se coligar. Agora, qual é a justificativa para isso? Deve ter alguma razão. Olha, um estudioso do assunto, o Paulo Kramer, ele diz o seguinte, aspas, uma das mais graves patologias do sistema político brasileiro são as coligações partidárias. Trata-se de alianças oportunisticamente biodegradáveis que não esperam sequer a diplomação dos novos legisladores para se desmanchar, pois isso ocorre já no dia da eleição, antes mesmo de encerrada a contagem dos votos. No legislativo, aliados de ontem convertem-se nos adversários de hoje, e a governabilidade que se dane. Em poucas palavras, a coligação eleitoral não se prolonga em coalizão parlamentar governista ou oposicionista. Ela é uma troca de conveniência. Os pequenos partidos concentram-se em poucos candidatos, no intuito de garantir uma ou outra cadeira legislativa com a sobra dos votos dados aos sócios maiores, que excedem o coeficiente eleitoral. Este resultante da divisão do número de votos válidos pelo de vagas parlamentares em disputa. E os grandes cobiçam a ampliação do tempo no horário eleitoral gratuito, do rádio e da televisão para seus candidatos ao executivo, trazida pela adesão dos pequenos partidos. Em grande medida, no Brasil, a política nacional é refém dos acordos e conflitos entre os chefes partidários estaduais. Uma política que é feita de periferia para o centro, motivo da resistência instintiva de quase todas as lideranças contra a chamada verticalização, é alguma coisa que deve ser excluída. Bom, eu não vou falar isso, viu, Samantha? Que eu fiz um alentado estudo sobre o marco legal sobre o problema. Mas eu queria, em linhas gerais, dizer que a lei que regula os partidos políticos é a 9.504, de 30 de setembro de 1997. E o artigo 6º diz que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional e assim por diante. Pois bem, a despeito da amplitude com que a formação de coligações foi tratada, o TST, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo à consulta tal, decidiu que os partidos políticos que ajustarem coligação para a eleição de presidente da República
não poderão formar coligações para a eleição de governador de Estado, do Distrito Federal, senador, deputado estadual ou distrital, com outros partidos políticos, que tenham isoladamente ou em aliança diversa lançado o candidato à eleição presidencial. Qual é a conclusão? Concluiu, então, na época, o ministro Nelson Jobim: admitir coligações estaduais assimétricas com a decisão nacional é se opor ao caráter nacional e à ação de caráter nacional que a Constituição e a lei impõem aos partidos. Na verdade, essa consulta optou pela verticalização das coligações. Bom, em reflexo disso, em razão dessa decisão, houve uma resposta do Congresso Nacional, que promulgou em 8 de março de 2006 a emenda constitucional número 52. Por seu intermédio, promoveu-se a alteração do texto do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal de 88, cuja redação passou a ser a seguinte: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação. Na verdade, foi por terra, então, o princípio da verticalização. A partir do momento em que o aludido parágrafo, após a emenda constitucional, passou a conferir liberdade às agremiações partidárias para a escolha e registro de suas coligações eleitorais, sem vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, a verticalização preconizada pelo Colégio do Tribunal Superior Eleitoral foi afastada. Agora, há críticas aqui no tocante a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o que parece é que, diante da realidade brasileira, que ela é polifacética, né? Quem conhece o Brasil sabe que, do ponto de visão partidária, ele há muita diversidade. Parece que a viabilidade dessa proposta da OAB, no meu modo de ver, não tem a mínima possibilidade de aprovação. Essa verticalização, exigindo que eliminando as coligações partidárias, só pode defender, dizem alguns políticos, aqueles que não a praticam. Os teóricos podem fazê-lo. Bom, eu não quero mais me prolongar, mas eu costumo dizer uma coisa muito importante que deveria ser dito antes de começar a minha palestra. Porque sem entender esse roteiro, fica muito difícil chegar-se a um consenso. São os chamados pressupostos condicionantes de qualquer reforma, sob pena de nós não nos livrarmos do debate da falsa retórica e das armadilhas ideológicas. Qual é o primeiro? Não há reforma política sem saber o que se quer, ou seja, sem finalidades claras. O que a OAB está querendo fazer é exatamente dizer: nós queremos isso. Pode não ser a melhor proposta, mas é uma delas, para dizer que nós não ficaremos perdidos, difusos no tocante à reforma política. Outro assunto, isso vale muito para a nossa cultura, que é muito idealista, né? Principalmente os bacharéis acreditam que o direito é capaz de mudar realidades e que tudo que está na lei necessariamente será recepcionado pela concretude da vida. Isso é coisa nossa, né? E nós partimos também por um idealismo político. No caso específico do que eu estou tratando, não há reforma política perfeita ou ideal.
cada país vai ter as suas próprias características. E o ideal é que esse ideal surja não da cabeça impositiva de meia dúzia de iluminados, mas sim do processo da evolução espontânea da sociedade. Por isso que não há reforma política imposta, ou por quem quer que seja, ou pela ordem, ou pelo governo. O que tem que haver, aliás, a moça aqui levantou um problema importante, tem que haver um consenso mínimo, minimórum, básico, para que haja, inclusive, a possibilidade do diálogo. Outro pressuposto condicionante, não há reforma política pacífica, imaginando que todos vão abrir mão dos seus interesses pessoais para, em nome da pátria, em nome de uma categoria que às vezes nós não sabemos onde está, né? Uma nação difusa, para que haja, então, uma decisão que seja uma decisão sem concessões. Para fazer uma reforma política é necessário que haja concessões para que se possa chegar ao consenso. Outro dado muito importante que o nosso governador levantou, Cláudio Lembo, não há reforma política sem levar em conta princípios éticos e moralidade pública e privada. É esse apelo que nós estamos fazendo para combater a chamada corrupção. Outro pressuposto, não há reforma política sem levar o marco legal, em conta o marco legal existente. O que adianta nós inventarmos leis aqui se a Constituição, que é a lei maior, ela não recepciona? Então, não se pode fazer nada que não tenha, de alguma forma, respaldo na Constituição. Apenas 2 itens. Não há reforma possível na democracia pluralista sem a existência de legitimidade dos partidos políticos. Enquanto os nossos partidos políticos não forem tais partidos, mas sim meras siglas, enquanto nós tivermos não pluralismo partidário, mas proliferação partidária, nós vamos ter problemas para elaborar uma reforma possível. E, por último, e essa é a mais importante, que os sociólogos, os cientistas sociais levam em conta, não há reforma política possível sem que haja condições objetivas e subjetivas favoráveis. O que eu quero dizer? As objetivas estão ligadas ao malogro das instituições e as subjetivas estão nas ruas. As ruas demonstram que há condições hoje favoráveis, subjetivas, para que o Congresso Nacional leve a sério a reforma política. E objetivas, porque as nossas instituições, inclusive a nossa Constituição de 88, não está correspondendo a tudo aquilo que prometeu. Eu costumo até encerrar dizendo o seguinte: a Constituição de 88, com todos os méritos, com todo o seu simbolismo, ela, na verdade, deu tudo a todos, da tanga à toga, só que não levou em conta os meios disponíveis e necessários para implementar tudo aquilo que prometeu. Primeiro. Segundo lugar, ela fez uma composição que é uma encruzilhada que é difícil sair. Ela é principiológica e, ao mesmo tempo, positivista. E quando nós somos intérpretes da lei, como homens do direito, temos que interpretar ou administrar um caso concreto, nós não sabemos o que prevalece, se é o subjetivismo dos princípios ou se é o positivismo e o rigorismo da lei. Muito obrigado, espero um aplauso, hein?